determine o volume do sólido que está sob o paraboloide, então é abaixo, né? Sob o paraboloide, Z igual a x quadrado mais y ao quadrado, então ele está sobre esse paraboloide e acima do plano XY, acima do plano XY e dentro do cilindro. E dentro do cilindro, x quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, tá? Então, olha só, pessoal, esse paraboloide a gente conhece bem a equação dele, né? Vou mostrar aqui o gráfico para vocês dele. Quando vocês tiverem eu tô com dúvida de como é esse gráfico, você plota aí em qualquer programa que você queira, no GeoGebra. Mas os problemas que estão colocados para vocês, todos vocês têm condições de desenhar, porque geralmente recai num paraboloide, numa esfera, num cilindro, e às vezes é uma combinação desses, ou num plano, ou cone. Ok? Vocês estão vendo a figura que eu estou apresentando? Então, aqui, olha. Então, a gente tem aqui o paraboloide. Vejam aí a concavidade voltada para cima, está aqui ele. E a gente quer o volume abaixo desse paraboloide, só que está dentro desse cilindro aqui. Olha a equação desse cilindro. X quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, tá? Então, não foi dada a altura do cilindro, então quer dizer que é a altura infinita, mas como está pedindo o volume de um sólido, o problema já delimitou tudo. O que o problema falou? Que o sólido está acima do plano XY, dentro desse cilindro e abaixo desse paraboloide, tá? Então, quando você olha de cima esse sólido, você enxerga esta região D, que é a região do cilindro, tá? Quem é esse cilindro aqui? Esse cilindro, pessoal, a gente sabe que a equação... Eu vou dar uma explicação rápida só para relembrar vocês, tá? Porque isso aqui vocês têm que saber isso aqui. Então, olha só aqui. Essa aqui é a equação de uma circunferência, né, com centro fora da origem, porque a gente sabe que o centro a equação da circunferência com centro fora da origem é dada por essa expressão, né, igual a r ao quadrado. Então, essa equação aqui do cilindro, que equação é essa? Essa é a equação aqui, olha, x quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, a altura é qualquer, né? Qualquer altura. Então, vai de menos infinito até infinito. Só que, como eu quero o volume de um sólido, eu já delimitei o Z. Esse Z está entre o paraboloide e o plano XY. Então, esse sólido é algo inclinado, que tem essa inclinação que vocês estão vendo aqui. É um corte, né? O paraboloide cortando o cilindro, aí você tem esse sólido aqui com uma determinada inclinação. Se você quiser pegar essa equação da circunferência, eu vou fazer isso só para mostrar para vocês não boiarem nessa equação, tá? Mas isso aqui não tem necessidade. Se você quer transformar isso aqui numa equação da circunferência, uma equação da forma geral, você pode fazer o seguinte, olha. Traz o menos 2x para o primeiro membro, soma com 1 e diminui de 1. Tu não vais alterar nada a tua equação, tá? Então, quando você pega esses três termos aqui, isso aqui é um quadrado perfeito, que é x menos 1
ao quadrado. Esse 1 aqui que sobrou, que está negativo, vai passar para o segundo membro. E aí tu tens a equação da circunferência com centro em 1, 0. Então, o y0 vale 0. Então, esse cilindro é um cilindro que tem o centro, ele não tem o centro em 0, 0, o centro dele é em 1, 0, tá? Então, esse D é a região de integração, tá, pessoal? Então, essa é a região de integração. Bem, o que a gente está querendo? A gente quer o volume do sólido que está sob o paraboloide, abaixo do paraboloide. Então, o que a gente quer é isso aqui, olha. A gente quer o volume do paraboloide, que é o Z, que é x² mais y² dA. A gente está querendo isso. Professora? Fale. Toda vez que a gente for resolver, por mais que a questão forneça para a gente a figura, nós precisamos definir a fórmula da região que nós estamos integrando? Essa fórmula que eu fiz agora, da circunferência? Pode ser um exemplo. Não. Porque se você tiver esse cilindro aqui... Eu só mostrei isso aqui para vocês. Isso aqui, olha. Isso aqui que eu mostrei para vocês... Peraí, voltando. Só pegar a caneta aqui. Isso aqui que eu mostrei para vocês foi só para explicar que essa equação aqui, esta equação é de uma circunferência. Certo, Lucas? Tudo certo. É porque eu vejo muito passo de resolução e eles sempre começam definindo a região. Aí eu pensei que era algo que fazia parte. Olha só, definir a região tu vai ter que definir, porque como é que tu vai integrar se tu não definires a região? Mas nem sempre tu começa o problema definindo a região. O que tu tens que começar é sabendo como é que é esse sólido. Quem é a função que está em cima, quem é a função que está limitando, para tu poder escrever isso aqui, olha. Entendi. Como é que eu sei que aqui é x² mais y² e não a equação do cilindro? Porque a tampa é o paraboloide, a tampa desse sólido. Então, esse sólido, ele está cortando esse cilindro. Então, a tampa do sólido é o paraboloide. Então, quem entra aí nessa integral, na equação, é a equação do paraboloide. E o cilindro vai entrar onde? O cilindro ele vai entrar porque ele vai definir a região do plano de integração, que é o plano XY. Então, tu vai integrar, na verdade, numa circunferência, que é a própria circunferência do cilindro. Então, essa é a região D. Então, assim, definiu que essa superfície aí, que vai definir, que está de forma espacial, que seria a tampa do sólido, por exemplo, definiu ela, agora tu vai definir a região D. Entendeu? Tem gente que começa pela região D. Primeiro, eu acho que o certo é primeiro você entender quem é este sólido. Porque você sabendo quem é esse sólido, você sabe quem define a altura e quem define a base. Por quê? Porque o que é o... Vamos pegar um volume lá da matemática elementar. O que é o volume? É a altura vezes a área da base. Não é isso? Nessa fórmula que é o volume de um sólido, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então, tu tens que saber quem é a base, que é o domínio D, e quem é essa altura, que é o teu F. O teu F de XY. Então, aqui... O nosso volume é uma integral, a altura equivale ao f de xy e essa área da base equivale ao dx dy nessa região D. Então, tu tens que definir quem é esse e quem é esse. Essa ordem, tu tens que ver o que é mais fácil para ti. Eu acho mais fácil sempre definir como é que é o sólido, para eu definir quem define essa altura dele, que é o f, e depois eu vou para a região D. Certo? Tudo certo, professora. Realmente faz mais sentido entender a situação, definir o sólido e depois a região. Isso, tu define o sólido, porque aí, olha, tu sempre tem que ter em mente o seguinte, quem é a tampa? É a altura, que vai definir a altura, né? Porque é como se tu fizesse isso aqui, olha.
Olha aqui, olha a minha caneta branca aqui. Ela vai bater aqui na altura, tá vendo? Então, essa aqui, essa linha que tá preta aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. A equação disso daqui nada mais é que a equação do paraboloide, que vai variando e define a altura. Então, o Z é a altura. Então, a área da base, que ela é circular, vezes a altura, que é o Z. Aí tu vai integrar isso. Visualizaste como é esse sólido? Então, a gente usa a integral porque ele é um sólido que eu não consigo calcular usando uma fórmula. Por exemplo, se eu pedisse para você, calcula o volume do cilindro, tu nem precisaria de integral. Seria a área da base vezes a altura, né? Para você calcular, por exemplo, o volume de um cilindro, o volume de um paralelepípedo, o volume de uma esfera, que tu já tem a fórmula, mas nesse caso aqui que é complexo, né? A tampa é um paraboloide que tem uma determinada equação e que o sólido ele tem uma altura e ele vai crescendo essa altura, e então realmente a gente tem que definir, tá? Aí agora sim, agora que a gente já entendeu o sólido, né? A região D é essa que vocês estão vendo aqui, né? Que na verdade é a projeção. Quando você tiver dúvida na região D, você mentalmente olha de cima a tua figura e tu vai visualizar algo lá no plano. O que tu vais visualizar lá é a região de integração. E o que a gente visualiza é exatamente essa região aqui. Quando a gente olha aqui de cima, ó, aqui para dentro, tá? Então a gente vê, quando a gente olha aqui de cima, essa região circular, que é essa região D, tá? Só que ela tem ela tem algo de especial. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, a gente sabe, né, da aula passada, quando a gente está trabalhando com uma região circular, nós podemos utilizar as coordenadas polares. E aí vocês aprenderam, o que vocês aprenderam? Que x é igual a r cosseno de θ, não é verdade? O y é igual a r seno θ, o y é igual a r seno θ. Né? Aí vocês aprenderam, o r varia de 0 até o raio mesmo e o θ de 0 a 2π. Porém, essa equação que está dada aqui, ela é válida para esse tipo de circunferência aqui, ó. X quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Então, você vai ter que fazer, eu vou explicar para você um macete que você vai fazer quando você encontrar circunferências desse tipo aqui. E você poder usar essa mesma equação, x igual a r cosseno θ. Porque senão, você vai ter que fazer assim, olha, x menos 1 igual a r cosseno θ. Vai dar muito trabalho a tua integral, mas pode também fazer. Eu não vou fazer assim, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Olha, a nossa equação ela é essa aqui, olha. X quadrado mais y quadrado igual a 2x, né? Porque é uma circunferência com centro fora da origem. Aí, o que você tem que fazer? O padrão da integral dupla, usando coordenada polar, é esse aqui. X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Aí, quando você encontrar uma circunferência com centro fora da origem, você vai pegar essas coordenadas polares e jogar aqui dentro e verificar como é que essa equação se comporta. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui, olha, no lugar do x, r cosseno θ. E no lugar do y, eu vou colocar r seno θ ao quadrado. Tudo isso é igual a 2r cosseno de θ.
Então, olha só como é que ficou. Ficou R ao quadrado, coloca em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso é igual a 2R cosseno de θ. Aí, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, arrumando, ficou R igual a 2 cosseno de θ. Tá? Então, olha só, vou para o próximo slide aqui. R é igual a 2 cosseno θ. Então, deixa eu colocar a equação aqui de novo. Vou colocar aqui, continuação. Igual a 2x, a gente encontrou que R é igual a 2 cosseno de θ. Quando você está resolvendo uma integral dupla, aqui, quando você olha para a região D, ela não é uma região vazada, porque eu posso chegar para você, eu posso viajar nessas regiões aí, eu posso te dar uma região D vazada, né? Que tem um buraco ali no meio. Então, quando ela tem um buraco, o raio sempre vai começar de um valor e vai terminar em outro valor. Quando é uma seção cheia, o raio sempre vai começar no zero. Tá? Que é esse caso aqui. Então, olha, o raio... Só que o raio deu isso daqui. Então, quem vai ser o teu limite do raio? Vai ser 0 até 2 cosseno de θ. Por que deu esse 2 cosseno de θ? Porque o centro está fora da origem. Porque se fosse uma circunferência comportada, com centro na origem, o raio ia ter valores constantes, igual na questão passada. Ia variar de 0 até um determinado valor. Como o centro está fora da origem, esse limite superior, como é que você encontra? Você vai encontrar esse limite superior substituindo as coordenadas polares na equação da região D, tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação para vocês não esquecerem. Quando o círculo tiver centro fora da origem, você substitui as coordenadas polares na equação da região, na equação da região e tira o limite de integração em R. O limite de integração em R. Isso aqui, pessoal, é o caso mais difícil que pode vir, tá? Que é a circunferência com centro fora da origem, tá? Ok, até aí tudo bem, e o R? E agora, como é que vai ficar a variação do θ? Tá? É aí, pessoal, que a gente vai ter que olhar. Olha só aqui, R é maior ou igual a 0 e menor ou igual que 2 cosseno de θ. A variação do θ, pessoal, também, ela não pode ser algo que você diga assim, o θ é de 0 a 2π. Não, tu não pode fazer isso, sabe por quê? Porque o raio, ele é uma medida, né? Como o raio é uma medida, ele é sempre maior ou igual a 0, tá? Então, o raio é 0, não tem nada, ou ele é positivo, ele é maior que 0. Só que como tem o limite de integração aqui, que depende do cosseno, tu tem que fazer um teste aqui e verificar quais valores de θ, eu estou anotando aqui porque quando vocês forem estudar, para vocês relembrarem isso. Então, você vai ter que ver quais valores de θ fazem o raio ser positivo. Ok? Aí você vem aqui.
Vocês podem me falar quais são os valores de θ que fazem esse cosseno ser positivo? Só lembrando, olha, quando você faz o teu círculo trigonométrico, o eixo x é o cosseno e o eixo y é o seno, né? Não é verdade? Então, se a gente parar para pensar, olha, aqui é 0 graus e 2π. Aí aqui, olha, π sobre 2, π, 3π sobre 2 ou menos π sobre 2, quando a gente está pensando em eixo x e y. Então, menos π sobre 2. Aí eu pergunto para você, qual é o ângulo que faz o cosseno ser positivo? Você vai me responder rapidamente que o ângulo que faz o cosseno ser positivo são esses ângulos aqui, olha. De menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque tudo que está no segundo e terceiro quadrante vai fazer o cosseno ter valores negativos. Então, os valores de θ que fazem com que o cosseno seja positivo são esses, olha. θ maior ou igual que menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, pessoal, depois de definir isso é que você vai começar a resolver a sua integral, tá? E aí, como o R depende do θ, você vai ter que primeiro integrar em R, tá? Então, olha só, o nosso volume vai ficar assim. Zero até 2, cosseno de θ e menos π sobre 2 até π sobre 2, ok? O volume não era, olha só, vamos olhar aqui para trás. O volume não era integral dupla de x² mais y² dA. Então, onde tem x, eu vou substituir pelas coordenadas polares. Então, deixa eu apagar aqui e escrever diferente. Espera aí. O volume é isso aqui que a gente quer. Região D, x² mais y² dA. Quem é isso? Vou colocar 0 a 2 cosseno de θ menos π sobre 2 até π sobre 2. No lugar do x vai entrar as coordenadas polares, x é igual a r cosseno θ. No lugar do y vai entrar r cosseno não, seno. Eu não sei se alguém enxergou o que eu falei. Você poderia colocar aqui o raio desse cilindro aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o raio desse cilindro? Desse cilindro aqui? É 1, professor? É um, tá certo, perfeito, é 1. Eu poderia, depois eu vou deixar esse trabalho para vocês testarem. Eu poderia deixar o limite de integração, o raio de 0 a 1, o θ de 0 a 2π, mas a coordenada polar não seria essa, não seria r cosseno de θ. Eu queria que vocês descobrissem isso. Como é que ficaria a mudança de variáveis se eu usasse o raio variando de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π, tá? É a missão para vocês, isso aí, tá? Vai dar um trabalhão, mas dá para fazer. Então, olha, x é r cosseno θ e o y é r seno θ. E o dA, não esqueçam que é r dr dθ. Notem só que fazendo isso, já ficou tranquilinho com as coordenadas polares. Então, ficou volume de menos π sobre 2 até π sobre 2, 0 a 2 cosseno de θ. Vou dar uma arrumada aqui. Aqui, colocando r ao quadrado em evidência, né? Se a gente colocar
O r ao quadrado em evidência vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, r dr dθ. Isso aqui dá 1. Tá? Bem, então, vai ficar r ao quadrado vezes r ao cubo. Então, vamos lá. Nosso volume vai ser integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui, de 0 até 2 cosseno de θ. Aí, lá atrás, ficou r ao quadrado vezes r ao cubo. R ao cubo, dr dθ. Então, eu vou integrar em relação a R. Vai ficar menos π sobre 2 a π sobre 2. A integral de R ao cubo é R a quarta sobre 4. Isso de 0 a 2 cosseno de θ. R a quarta sobre 4. Aí, a gente vai colocar bem aqui o dθ. Organizando tudo, a gente vai ter o seguinte. Menos π sobre 2 até π sobre 2. 2 a quarta dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. Então, vai ficar aqui dentro 4. Eu posso colocar já fora da integral. Deixa eu colocar fora logo. Aqui, olha, vai ficar 2 a quarta 16 dividido por 4, 4. Cosseno a quarta de θ dθ. Tá? Aí a gente tem que resolver essa integral em relação a θ. Como eu não me lembro daqueles formulários, tem as fórmulas, né? Vocês estudaram lá cosseno elevado a n. Eu vou resolver essa integral, tá bom? Então, olha só, essa integral aqui, eu vou utilizar aquela identidade para resolver esse tipo de integral, que é a identidade do cosseno ao quadrado de θ, que a gente viu muito lá em cálculo 1, que é meio mais meio cosseno de 2θ. Meio mais meio cosseno de 2θ, tá? Se eu pegar e elevar ao quadrado, isso aqui, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter o cosseno à quarta, né? Então, o cosseno à quarta de θ é igual a quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter que integrar isso aqui tudo em relação a θ. Mas eu vou continuar, vou arrumar mais uma vez, porque apareceu de novo aqui um cosseno ao quadrado de 2θ. Então, deixa eu arrumar logo antes de colocar dentro da integral. Cosseno à quarta de θ é igual a 1/4 mais meio cosseno de 2θ mais 1/4, de novo, meio mais meio cosseno de 2θ. Então, o cosseno à quarta de θ vai ficar 1/4 mais meio cosseno de 2θ mais 1/8, que é esse aqui, depois esse, mais 1/8 cosseno de 2θ. Agora eu vou integrar tudo isso daqui
em relação a θ. Então, vai ficar assim. Volume, 4 vezes, né? Tem um 4 fora, né? Da integral. Menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, eu vou integrar tudo isso daqui, olha. 1/4 mais meio cosseno de 2θ mais 1/8 mais 1/8 cosseno de 2θ. Esqueci algum número? Não. dθ. Isso aqui vai ser igual. O volume vai ser igual. Vamos integrar agora. Vou repetir o 4 aqui fora. A integral de 1/4 é 1/4 de θ. A integral de meio é a integral de meio cosseno de 2θ, tu repete a constante, que é o meio, e integra o cosseno de 2θ, que é cosseno de U. Qual é a integral de cosseno de 2θ? É 1 sobre 2 seno de 2θ. Essa é a integral. Aí depois, integral de 1/8 mais 1/8 de θ. E depois, quem é a integral de 1/8 cosseno de 2θ? Repete 1/8. Integral de cosseno de alfa-θ. O alfa é 2. Vai ser 1 sobre alfa, que é 1 sobre 2 seno de 2θ. Ficou horrível aqui, mas é seno de 2θ. Isso aqui vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Vamos logo analisar aqui que esses termos aqui, olha, 2π sobre 2 é π. Tanto em π sobre 2 como em menos π sobre 2, esse termo dá zero e esse último termo também dá zero. Então, olha como é que vai ficar o volume. O volume vai ficar 4, aí vai ficar 1/4 de π sobre 2, mais 1/8 de π sobre 2, não é isso? Menos 1/4 de menos π sobre 2, menos com menos, de novo menos, quer dizer, menos 1/8 de menos π sobre 2. Organizando tudo isso, como é que vai ficar? Quando a gente organiza tudo. Vai ficar volume. Eu posso fazer... Deixa eu deixar o 4 aqui fora, por enquanto. Vai ficar aqui π sobre 8. E aqui vai ficar mais π sobre 16. Menos com menos mais π sobre 8. Menos com menos mais π sobre 16. Então, o volume vai dar 4. 2π sobre 8 é π sobre 4. 2π sobre 16 é π sobre 8, né? Então, vai ficar 4, 8. 8 por 4 dá 2. 2 mais 1, 3. Π. 8 por 4 dá 2 embaixo. Então, vai dar o resultado da 3π sobre 2. Unidades de volume, tá?